Ok, dando continuidade aqui, na edição de agosto de 2021, né? Da impressão dos disquinhos, né? Dos discos impressos, né? E é legal dizer o termo impressão porque é um termo propício, porque é ambíguo, né? Porque pode significar impressão no sentido de imprimir as capas dos disquinhos, né? Que é o que eu faço. Ou as minhas impressões sobre os disquinhos. Então, sem mais delongas, o importante é que esse aqui é o segundo disco do Cream. Cream, para quem não sabe, é uma banda psicodélica do final dos anos 60 e é a banda do Mr. Eric Clapton, né? E esse disco aqui é um disco fundamental e obrigatório na coleção de qualquer coleção do rock and roll, assim, principalmente dos psicodélicos dos anos 60, né? E alguma coisa nesse disco aqui me lembra um pouco aquele disco do Jimi Hendrix, Are You Experienced? Talvez a produção, né? A mixagem, sei lá. Esse daqui é o primeiro álbum do Gene. Gene é um grupo de Britpop dos anos 90. Esse disco é de 1995. É um disco bem bom. Eu prefiro Gene do que Smiths, por exemplo. Não que seja comparável um com o outro, mas alguma coisa. Eu acho que Gene, se fosse sair de algum lugar, eu acho que ele sairia, por exemplo, da música Don't Let Me Down dos Beatles. Não é à toa que fizeram um cover dessa música no B-side, né? Ou seja, B-side é lado B, né? Do single For the Dead, que eu já tive, que eu acrescentei aqui como última faixa, porque não pode ficar de fora, uma vez que ela não faz parte de nenhum disco do Gene. E como é da mesma época desse primeiro aqui, eu botei ela aqui. E tem muitas outras músicas boas aqui, tipo Haunted by You, London Can You Wait, Sleep Well Tonight, tem um clipe na MTV que passava muito na época do lado B lá e tal. Esse daqui é um disco interessantíssimo de Brian Sands chamado Fixation, de 1980. É um disco solo dele, então subentende-se que se é um disco solo dele, ele tinha outros projetos, né? Dentre eles, duas bandas muito famosas. Famosas assim, né? Dentro, claro, de um circuito mais desconhecido. Nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. E com essas bandas, a Milk e Moses, por exemplo. Ele já abriu o show de MC5, dos Stooges, de Alice Cooper. Essa galera aí. E esse disco aqui, ele tem uma peculiaridade. Eu não consegui achá-lo inteiro na internet. É impossível, impossível. E ficou faltando uma música. Então eu fui buscando fontes diferentes até conseguir montar, compilar tudo aqui dentro, entendeu? Mas ficou faltando uma música que eu nunca ouvi na vida chamada Beast Leg. É isso mesmo? Não, Leg Beast. Que se alguém, por acaso, um dia, porventura, achar essa música, pode me mandar, ou até eu compro e pago caro, caríssimo, ou troco por uma TV, ou um carro, ou uma cueca usada, ou qualquer coisa. Esse disco aqui é raro de achar na internet para baixar, mas ele não é raro para achar para comprar, né? Mas é caro. ou seja, ou ele é raro ou ele é caro. Essa maravilha aqui é um disco de um grupo francês chamado Luc the Book, de 1990. É o quarto disco deles, chamado Bec et Ongle. Significa dente e unha, né? E, bom, é um disco de música experimental, mas não qualquer música experimental, né? É um estilo considerado, chamado, né, de RIO, R-I-O, que significa Rock in Opposition.
Eu nunca entendi muito bem o que significa esse tipo de gênero musical, não, mas de qualquer maneira é um disco de canções curtas e cheio de poesia dadaísta, né? E humor francês, assim, mesclado com ruídos intestinais minimalistas. E uns vocais femininos bem muito doces, assim, que de uma maneira ou de outra recheiam, né, essas canções e deixam elas muito mais interessantes. Esse disco aqui também é de um grupo francês chamado Aligia Cosmos. É o segundo disco deles, de 1985. Eles têm 3 discos na discografia, 2 lá da década de 80 e um gravado ao vivo duplo em 2020, que eu tô louco pra ouvi-lo, ainda não ouvi. Também é música experimental, mas é uma música mais pop e é uma música mais progressiva também. Então, esse disco aqui tá cheio de climão, né? E alguns sussurros inesperados. É um disco sexy, acima de tudo, e estranho, né? No bom sentido. Essa daqui é uma banda experimental espanhola chamada Neozelanda. Esse disco aqui é de 1986 e se chama Mix Zelania. É experimental, minimal, meio eletro, mas ao mesmo tempo não é. Não sei, não tem como explicar, não tem como definir esse tipo de som, é meio indistinguível, né? Só ouvindo mesmo. E por falar em discos indistinguíveis, né, inclassificáveis, esse daqui é um projeto de Terry Burrows, um cara que tem inúmeros projetos, dentre eles a banda Chrysanthemums, lá dos anos 80, sei lá, e os discos solos dele, né, e parcerias, participações em outros discos e tal. E esse Young Analysts, digamos que é um meio termo entre os discos solos dele, que são bem experimentais, bem inacessíveis, bem cabeça mesmo, né? O Young Analysts, que é esse meio termo, né? Que são músicas pop, mas ao mesmo tempo super inesperadas, né? Não dá pra, nada aqui é previsível. E o Chrysanthemums, que é a banda mais, digamos, acessível, tudo entre aspas, né? Dele. Ele tem, da mesma maneira que eu apresentei ali atrás o Alicia Cosmos, da França, né? Que tinha 2 discos nos anos 80 e um disco nos 2020. O Young Analysts tem 2 discos nos anos 80, esse aqui é o primeiro, de 84, e um disco em 2017. Então esse aqui é o segundo disco do Young Analysts, de 1985. E esse disco aqui é bem melhor que o primeiro ali, de Terry Burrows, que é esse cara aqui. Esse daqui é mais bem trabalhado, parece, e mais inesperado ainda, mais imprevisível ainda. Só que esse disco aqui é meio difícil de absorver na primeira audição, porque ele é meio esquisito, ele tem algumas indicações entre uma música e outra que me parece que são direcionamentos dialéticos, né, por que não, e didáticos de como prosseguir na audição do próprio disco, né. E até meio técnico, assim, ele parece que fala
da música contemporânea de uma maneira cronológica. Eu não sei, não dá pra entender muito, mas vale a pena. Pra fechar a brincadeira, né? Esse daqui é o Hot Trot, que eu nunca entendi muito bem o que é. Eu não sei se são DJs ou produtores japoneses, né? Mas de qualquer maneira é um disco de 2001 e é um disco raro, tanto que dá pra perceber que a capa tá em baixíssima resolução, né? Porque eu não achei essa capa com alta resolução. Então eu baixei com baixa resolução e dei um zoom e imprimi e ficou meio ruim, assim. Mas aqui atrás na contracapa eu botei umas informações extras, né? Então aqui diz que o gênero é eletrônico, né? E o estilo é glitch, não sei o que é isso. IDM e noise, né? Para mim são espasmos eletrônicos assim, super desconstruídos e super caricatos e esquizofrênicos. E dá pra perceber também ele vem é uma toalhinha, né? Ele vem com uma toalhinha dentro de um plastiquinho. Enfim, vale também a aventura.